Olá, estamos aqui para mais um podcast. Comigo, Vinícius Ortiz Moraes, e ele, Rodrigo Fujihara. Qual que é o principal objetivo aqui, Rodrigo, do podcast? O que a gente está querendo fazer com ele? Melhorar a vida de você que empreende, pequeno empreendedor, microempreendedor, faz negócio, usa o empreendedorismo para evoluir, a gente quer ajudar. Rodrigo, estamos hoje com duas pessoas aqui. Eu vou só resumir a biografia deles. Olha lá. Primeiro ele, graduado em Ciências da Computação, pós-graduado em Administração Financeira, é especialista em informatização aplicada a micro e pequenas empresas e personal e profissional coaching certificado pelo SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, é isso, né? Atua com consultoria e treinamento há mais de 23 anos. Cara, é quase a tua idade. Pois é, quase. Se destacando como instrutor e palestrante, foi tutor do curso online pelo Sebrae e também facilitador do programa Empretec. Para quem não conhece Empretec, procura aí. É um programa do Sebrae em parceria com a ONU. É fantástico. Para quem quer empreender no Brasil, recomendamos. Já tem 5 anos que eu estou procrastinando para fazer esse curso. Então, pode pôr na agenda. E é criador e idealizador do programa Desafio Empreendedor e sócio proprietário da empresa Public Desenvolvimento Empresarial, além de sócio investidor de outras empresas. Paulo Eustáquio. E eu vou falar dela. Empreendedora publicitária com MBA em Marketing, Gestão Empresarial e de Pessoas. Practitioner em PNL, é assim que fala? Atua na área de consultoria desde 2015 e já atendeu empresas dos mais variados segmentos em todo o Brasil. Membro do BNI há 5 anos, já abriu grupo em Minas Gerais como diretora consultora e foi membro fundador, participou do trio de liderança e de várias coordenações. Apaixonada pela economia colaborativa. Propósito, ser agente de transformação positiva na vida das pessoas e nas histórias das empresas, consultora de resultados do programa Desafio Empreendedor. Sejam muito bem-vindos, Paulo Eustáquio e Carol Mota. Obrigada. Muito obrigado, senhores. Obrigado pelo aceito. O Paulo veio hoje de Goiânia, ao Maringá, Pois é. para estar conosco aqui, passar o final de semana. Carol veio de... É Uberlândia, né, Carol? Uberlândia ou Uberaba? Ituiutaba. Ituiutaba, mas era membro do BNI lá em Ituiutaba e Uberlândia. Ituiutaba, Uberlândia. Vinícius, é muito comum a gente começar os nossos podcasts fazendo perguntas para os nossos convidados, mas a primeira pergunta eu gostaria de fazer para você. Como que nós conhecemos, como nós tivemos acesso a Carol e ao Paulo? Eu lembro, ó. Ele nem combinou isso comigo. Mas vamos lá. Primeiro a gente conheceu a Carol aqui em Maringá. Ela foi indicada por um dos diretores executivos lá de Minas. Não, Carol? Quem apresentou pra você foi o Tanimoto. Eu falava com você já há quase 2 anos antes de vir pra cá. E quando você me conheceu pessoalmente, foi aqui, mas eu já tava... Ah, é verdade. Foi o Alfredo Tanimoto. Que ele falou que você ia vir, né? É, antes de mudar. É verdade. E você falou comigo pelo WhatsApp também, não falou, Carol? Acho que falei. Posso só fazer uma correção? Sou muito chata. Claro. Falou public errado, é public empresarial. Public. O Paulo tá galadinho. O Paulo, Ele se contorceu, Carol, ou não? Não, eu que tô falando. Tá bom. Eu que não... O Paulo tá igual a nós. Alguns chamam o Rodrigo Fujihara de Rodrigo Fujivara. E o meu Moraes é Moraes com I e eu só vejo com E. Eu já tô assim, igual o Paulo. Não, tá bom. Tem Vinícius de Moraes também, né? Vinícius de Moraes. O Ortiz, né? Beleza, vamos lá. Beleza. E aí, pessoalmente, eu conheci a Carol aqui. Oi. Berlim, Maringá. Carol foi na... Acho que a primeira equipe que você foi que eu conheci foi do almoço, né? Foi na minha mesmo, que eu era menos, certo? Sim, mas você já tava... Eu queria conhecer os grupos, né? Você fez um filtro ali, eu visitei 9 equipes em uma semana. Cara, 9 equipes numa semana. Caramba, visitou mais que a gente, cara. É, em uma semana nem nós visitamos 9. Visitei aí, pra escolher. E aí a Carol escolheu uma equipe, né? Escolheu o Beni Aurora, sexta-feira de manhã. Sim, Tá, já vai fazer um ano que você tá fazendo parte? sim, já vou renovar agora a filiação e trazer mais gente pra ocupar umas cadeiras. E aí nós fomos pra Goiânia no início desse ano, fazer um treinamento do BNI. E a Carol, uma semana antes, né, Carol? Sim, Acho que uma semana ou 2 no máximo antes, sim, me chamou pra gente fazer uma reunião, ter uma conversa sobre uma parceria do BNI com o desafio, de também conversar de algumas ideias, estratégias para conseguir entrar, né, com o desafio em Maringá, ter mais adesão.
E aí eu falei para ela que é para Goiânia, ela, nossa, o desafio é de lá. O Paulo, um dos criadores, mora lá. Eu falei, cara, então me dá um contato, me faz a ponte que nós vamos visitar lá a estrutura, né? Conhecer o Paulo. Sim. E aí, Carol, de bate-pronto, já fez o contato com o Paulo. O Paulo foi solícito desde o primeiro momento. E aí fomos pro treinamento. Exatamente. Marcamos um dia para visitar o Paulo. Foi eu, você e o Igor. Pois é, uma coisa legal de vocês saberem, e você que está nos assistindo também, é que quando o Vinícius às vezes ele marca esses compromissos, ele gosta de me avisar no dia, assim. Então o compromisso já estava marcado fazia tempo. Só que eu fiquei sabendo só no dia. E aí ele falou, então, eu vou lá no Paulo, do Desafio Empreendedor e tal. Quer ir junto? Eu falei, pô, mas eu tinha programado na minha cabeça outras coisas para fazer. Eu falei, tá bom, vamos lá. Desafio Empreendedor, não sabia o que era direito, sabia pela Carol, que sabia que ela era membro e tudo mais, e que ajudava os empresários, mas não tinha ideia. Aí nós chegamos, fomos eu, o Vinícius e o Igor, até o Paulo lá no desafio. Aí fomos surpreendidos, né? Demais. Demais. Paulo e a equipe dele recebeu a gente de uma forma maravilhosa. E assim, ele fez um convite para nós na mesa, Carol, que eu fiquei meio assim, falei, cara, será? Paulo. Ele chamou a gente para jantar na casa dele já naquele dia. Tá vendo? E aí eu fiquei meio assim, aí o Rodrigo falou... Não, eu falei, é agora. Vamos. Ele falou, não, vamos fazer uma carninha lá em casa. Eu falei, vamos. Aí... Você aqui é paulista, mas morou muito em Minas, né? Enfim. E aí eu falei, vamos embora, né? Foi maravilhoso. Legal que na hora que a gente foi embora, o Vinícius falou assim, pô, cara, acho que não dava pra gente ir nesse churrasco. Eu falei, que nada, cara, o cara é do nosso time, ele quer ajudar os empreendedores, ele vai pra frente, vai mudar o Brasil, eu gostei dele, você gostou também, vamos lá. Rapaz, foi bom aquele dia, né? Bom demais. Esse dia eu tava conversando com minha esposa, a gente tava lembrando aquele dia. Que dia agradável, que noite agradável, Muito que bom. conversa boa. A sensação que a gente teve, tanto eu como ela, foi que a gente já conhecia vocês há muito tempo. Tão leve que a conversa foi, né? Foi muito bom. Foi gostoso. E aí o Paulo aquele dia fez o convite para nós e nós naquele dia deu uma provocada também nele, que ele ia vir palestrar para nós um dia aqui. E aí veio pro final de semana. Ô Paulo, vou te contar uma coisa. Você veio pra palestra do final de semana, nós já fizemos esse evento 58 vezes. 58 vezes. Aliás, vai ser agora, a 58ª vez. E pela primeira vez vai ser num resort. Nunca foi num resort. E vai ser para 400 pessoas. Que beleza. Então assim, você veio pro estouro, nós se conhecemos na hora certa. E é isso, de forma resumida, respondi a tua pergunta? Respondido, e eu não posso deixar de mandar um grande abraço para a Erlânia, que provavelmente vai nos assistir. E nesse dia do churrasco, eu não sei como é que o Paulo fez o comunicado para ela, né? Porque eu acho que veio do... Eu não sei como é que foi. Ele falou, amor, vai ter churrasco em casa hoje. E ela nos recebeu com tanto carinho, foi um acolhimento muito legal. Então, Erlânia, um grande abraço para você e espero revê-la em breve. E ó, próxima vinda do Paulo aqui em Maringá, você tem que vir junto. Verdade. Vamos? Bora. Primeira pergunta pra eles? Bora. Manda lá. Ó, a gente já leu o currículo de vocês aqui. O que vocês fizeram, o que vocês são do desafio do empreendedor. A minha primeira pergunta, e pode ser para o Paulo e também para a Carol, o Paulo pode responder primeiro. O que vocês faziam antes do desafio empreendedor? Quem era o Paulo antes? Trabalhou com o quê? Como que foi esse negócio? Aí eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Eu era representante da Editora Abril e do Jornal de Moda e Circulação de Goiânia, né? Então eu trabalhava lá meio período, ganhava meu dinheiro, estudava também. E pra você pensar, menino de 13 anos que ganhava aí na faixa de uns 2 salários e meio por mês, era bom demais. Rapaz, eu comecei a vender, eu nunca tinha feito um treinamento de venda, nunca tinha vendido nada. A primeira semana foi terrível, né? Porque pegava o material e aí, como é que faz para vender? Mas depois eu fui pegando o jeito, pegando a manha de venda, comecei a gostar e comecei a ganhar um dinheirinho, rapaz. E época boa, viu? Só que engraçado é que minha mãe criou, tanto eu como meus irmãos, pra gente poder destacar um pouquinho na vida e tudo. Aí quando eu comecei a achar que aquele dinheiro que eu ganhava começou a ficar pouco, que eu queria mais, aí foi um momento que eu parei para poder estudar e fazer uma faculdade. Porque a gente veio de uma casa assim, era um pouco desprovido de recurso financeiro, para não falar outra palavra, mas tinha tudo, mas o recurso financeiro era pouco.
Então, minha mãe e meu pai, quando eu sou mineiro, né? Quando a gente mudou para Goiânia, a intenção deles era fazer com que todos os filhos estudassem, formassem na Universidade Federal. Então, eles sempre sacrificaram por causa da escola. E era a única forma que a gente tinha também de sobressair na vida. E aí eu parei, fui estudar e fui fazer faculdade. Ciência da computação. Na época, bicho, que não tinha nada, não. Os computadores eram 286, 386, era uma tragédia. Hoje o pessoal tem aí um monte de sistema operacional bom que funciona. Antigamente não tinha nada, não. Esse dia para trás eu estava conversando com os meninos lá da empresa, que eu tenho uma turminha de jovens, né, lá que trabalha com a gente lá. E eu contando do disquete. Aí teve uma mulher lá que falou, não, lembra daquele disquetinho? Eu falei, não, eu lembro daquele grande, um disquete que era flexível, é coisa antiga mesmo. E aí, rapaz, a UFG, que eu formei na Federal, ela tinha uma parceria com o Sebrae na época, Sebrae Goiás. E tinha um programa que chamava Projeto Informatize, que estava tudo começando, então os empresários estavam buscando informatizar suas empresas e não sabia nem por onde começar. E aí eu fui lá, fiz uma entrevista e eles me convidaram para se tornar um dos consultores do Projeto Informatize. E isso foi em 96. Você falou aí 23 anos de consultoria, né? Já vai fazer 29. Em agosto agora faz 29 anos que eu estou no mercado. Caramba. Só que eu entrei no mercado de informatização. Só que para você entrar no mercado de informatização, você precisa conhecer o negócio como um todo. Você vai informatizar o quê? Como? Por quê? E aí eu fui entender toda a parte administrativa. E foi da onde eu descolhei um pouquinho do ciência da computação e caí mais do mercado empresarial. Então comecei aí, nesse período. E sempre na área de vendas? Não, eu já estava dando consultoria de informatização, né? Aí depois eu fiz a pós-graduação em administração financeira e comecei a dar consultoria na área financeira. Sempre em parceria com o Sebrae, com o Senai, com as instituições do S. E aí me convidaram para ser facilitador do Empretec. Aí eu comecei a ser facilitador do Empretec, me tornei líder de seminário e tal. E todo mundo que terminava o seminário em Empretec virava para mim e falou assim, beleza, agora como é que eu coloco em prática tudo isso? Porque a gente trabalhava com comportamento empreendedor. Como é que eu ponho em prática? Aqui, beleza, como é que eu ponho em prática? Rapaz, esse trem foi martelando. Em 2006, eu desenvolvi a metodologia do desafio empreendedor. Que legal. Que a gente utiliza até hoje e mais de 25 mil empresários já fizeram até hoje. Legal. Agora, com controle remoto, eu vou dar um pause e vou dar o play aqui na Carol. Carol, conta para nós, quem era a Carol antes do desafio empreendedor? O que você já fez até aqui? Legal, Rodrigo. Então, eu comecei a trabalhar também muito jovem, com 11 anos de idade, para poder pagar meus estudos, né? Meus pais se separaram, eu era criança e também de uma família desprovida de recurso financeiro. Eu comecei muito cedo. E, assim, já empreendi, assim, fazia grupos de consórcio no meu bairro para vender cosméticos, essas coisas, sabe? Fazia umas bijuterias para vender e fui evoluindo. Trabalhei em várias empresas em cargos de liderança desde muito cedo. Então, eu estava numa empresa, era convidada para outra. Eu nunca fui demitida de nenhum lugar que eu trabalhei e também nunca procurei emprego. Eu sempre era procurada nos lugares onde eu estava. Você sabe que eu também não, Carol. Quando eu via que eles iam me demitir, eu pedia a conta. Não, graças a Deus, então, não tive essa percepção não, viu, Rodrigo? Mas foi bem legal, assim. Então, eu trabalhei como vendedora, assumi cargo de gerente comercial numa rede de emissora de rádio que é muito forte lá em Goiás e em Minas. Fui professora universitária também e comecei a empreender em 2015, mais ou menos, com uma agência de publicidade e propaganda, né? Nessa época, a consultoria também entrou na minha vida. Eu prestei consultoria para o Sebrae no estado de Minas, na parte de marketing, identidade visual, layout de loja, assim. E o desafio entrou na minha vida há cerca de 4 anos para firmar um propósito, né, de transformar a vida das histórias, das empresas, das pessoas. Quando o desafio entrou na minha vida, o meu CNPJ tinha 17 anos. Tinha 14 anos. Hoje está com 17, né, quase 18. Se tivesse sido antes, a minha jornada teria sido bem mais leve, viu? Porque uma coisa que dói é você empreender na raça, sem alguém pegar na sua mão e te ensinar. E eu sofri muito para chegar até aqui. Né? Com o desafio, essa jornada ficou bem mais leve. Que bacana, que bacana. Agora eu vou dar o pause também na Carol. Isso que eu ia falar, só antes de você avançar, para o público que está nos assistindo, só ter uma ideia do tamanho do desafio hoje. Onde que ele está? Quais são os números no Brasil? Eu sei que também já tem operação fora. Só dá um resumo para a gente, para o pessoal que está ouvindo entender o tamanho do projeto que você já tem hoje. O programa Desafio Empreendedor hoje está no Brasil, praticamente todo. Nós estamos mais em 6 países. Nós estamos nos Estados Unidos,
Portugal, Itália, Irlanda, Moçambique e Angola. Hoje nós somos mais de 200 pessoas que trabalham diretamente com o Desafio Empreendedor e a gente tem uma meta agora esse ano de atender 3.600 empresas. 3.600 empresas. E Já 2030 é para atender 10 mil. Caramba. Nós já começamos esse ano, a gente já está com quase 700 empresas já, nesses 3 primeiros meses. Então, quando você fala os 3.600, você não inclui os que vocês já atenderam. Não, E aí só que vai vai começar o trabalho de janeiro de 2025 até dezembro. É a meta de 2025, né? E se pegar o que vocês já atenderam no período todo, dá mais ou menos quantas empresas? 25 passaram mil. por Vocês? 25. Mais ou menos 25 mil. Ô Paulo, e eu sei que você estava falando sobre isso quando eu te interrompi, mas qual foi o momento que você percebeu que o mercado estava precisando de algo novo? E o que você decidiu fazer? Que eu acho que foi a origem aí do desafio. Como eu atuo no mercado de consultoria já tem muitos anos, então o que acontecia nas consultorias que eu fazia antigamente? Eu ia lá, ficava um período na empresa, fazia um relatório dos problemas, entregava para o proprietário. Boa parte ele já sabia, algumas coisas não. E aí depois ele me contratava para poder solucionar esses problemas. Então eu ficava lá mais um período, solucionava os problemas e ia embora. E vários desses clientes eu fiquei amigo. E eu voltava com frequência para poder, não era nem fazer o serviço, mas para saber como é que estava. E eu comecei a perceber que todo o trabalho que era feito regredia ao longo do tempo. Porque quem causava os problemas, os transtornos, era o próprio proprietário, porque ele é que toma decisões. Então, como ele não sabia fazer aquilo que quando eu estava lá fazia, aí a empresa regredia. Então era um modelo de consultoria que de imediato era muito bacana, ficava bom e resolvia, mas com o passar do tempo ele ia caindo em desuso, né? E aí os problemas voltavam do jeito que era antes. E eu comecei a observar isso, comecei a ficar insatisfeito com isso. Falei, cara, tem que criar algum modelo que realmente perdure. Cara, o cara me paga a consultoria ali, ó. Primeiro ele precisa aprender a fazer alguma coisa ali para poder dar continuidade. E aí foi nesse modelo que eu criei o Desafio Empreendedor. Porque no modelo do desafio, eu não vou lá e faço para ele. Eu vou lá e junto com ele, ele faz. Ele e a equipe dele faz. No final do trabalho, que são 7 meses, a gente vai embora e ele continua fazendo aquilo que a gente fez durante os 7 meses. Por isso que a gente fala que o Desafio Empreendedor é um programa sustentável. Porque hoje a gente tem clientes que fizeram em 2007, que de vez em quando eles entram em contato com a gente e eles continuam fazendo tudo que a gente fez lá atrás. Porque o comportamento mudou. O cliente ele aprendeu a fazer e hoje ele tem necessidade. Ele sente falta daquelas informações, sente falta de tomar uma decisão disso, ele sente falta de uma relação melhor com os vendedores. Então é por isso que o trabalho ele é sustentável. Que bacana. Falando de desafio empreendedor, que é o nome do programa, qual é o principal desafio do empreendedor na sua visão? Eu acredito que seja o sonhar. A maioria dos empreendedores hoje, eles trabalham muito e eles focam no hoje. Sabe aquela história de quando você era menino, você sonhava muito e tal? Eu acho que os empreendedores se perdem ao longo do tempo, porque os problemas começam a surgir e quando aparece muito problema, não te sobra tempo para você sonhar com coisas que você deseja. Então eu acho que talvez seja esse o grande problema hoje. As pessoas precisam voltar a sonhar, porque o sonho te impulsiona. O sonho faz você ficar mais resiliente. O sonho faz você ficar mais persistente na hora que aparecem as dificuldades, porque você quer muito aquilo. Então, quando você não sonha, você vai fazer o quê? Você vira um pagador de boletos, né? Pagador de boleto, é isso mesmo. E chega uma hora até que começa a pagar atrasado, né? E aí que é o grande problema. E agora, falando com você um pouquinho, Carol, na sua visão, qual é o principal desafio do empreendedor? Olha, nós ouvimos desafios que são comuns entre alguns empresários que nós atendemos, né? Reclamam muito de mão de obra, reclamam muito de economia, reclamam muito de política e às vezes não olham para dentro de si e entendem onde eles estão falhando e onde eles precisam melhorar como empresário. O Paulo, ele ensinou uma coisa para nós que eu gosto muito, que é o impulso que o empresário precisa ter de melhoria, né? O empresário de sucesso ele tem que ter o impulso para melhorar. E, às vezes, na correria do dia a dia, no automático, o empresário ele não consegue pensar em melhoria porque ele está tão voltado para o processo, para a operação em si, que ele não consegue pensar de forma estratégica. Então, na minha visão, o que os clientes mais reclamam é isso, né? Mas, na minha visão, é a estratégia.
O empresário está muito no operacional e deixa de pensar estrategicamente. E aí ele tem muito esforço, muito empenho e pouco desempenho. Entendi. Então, na verdade, vocês acreditam que se ele conseguir sair um pouquinho dessa corrida dos ratos, ele tem mais tempo para sonhar. É isso? E falando em sonho, qual é o seu maior sonho? Olha só. Vai colocar na mesa mesmo? Agora, vou contar aqui na frente do Big Boss. Eu vou Bora. ser uma sócia dele em breve. Meu maior sonho é ser sócia do Desafio Empreendedor e eu estou trabalhando para isso. Ah, que legal. Você já estava sabendo disso, Paulo? Uma vez ela comentou comigo. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Depende só dela. O caminho tá aberto. Ó, o dia que vocês assinarem esse contrato, chama nós, pelo menos, pra tomar um café. Ô, um bom vinho. Opa! Ó, eles estavam falando ali, Rodrigo, o Paulo quando relatou como eles atuam com os clientes, sabe o que eu lembrei, Paulo? Do personal trainer. Uhum. Tem como contratar um personal e ele fazer o exercício por nós e dar resultado em nós? Não dá, né? Não dá. A hora que você falou, me lembrou ele. Por quê? Porque, mais ou menos, para fazer uma analogia, para que quem está nos assistindo consiga entender bem o trabalho de vocês, é como se fosse ele, né? Vocês vão mostrar os aparelhos, vocês vão dar o direcionamento de como fazer o exercício. Agora, o empresário tem que fazer. Não tem milagre, né? Ele precisa aprender a fazer. Para que depois que vocês saem, ele continue dar sequência no projeto, né? Não tem como deixar o corpo na academia e buscar depois que estiver pronto, né? Exato. É nada, exatamente. Isso aqui entra dentro de um tema que é comum quando a gente fala de negócios aqui no podcast, que não tem milagre, né? Não. O cara tem que fazer a parte dele. É um empresário, o dono do negócio que decidiu abrir o negócio no Brasil, e fora do Brasil também, eu imagino que lá fora nas operações não seja tão diferente, né? Agora ele tem que entender que ele precisa fazer, ele precisa aprender, e lógico, que nem a Carol falou também, sair do operacional, ele tem que entender esse momento, né? Sim. De ficar mais no estratégico, de ensinar as outras pessoas, igual o Paulo vem fazendo com vocês. Você acabou de falar que ele te ensinou, né, algo importante para sua vida. Precisa também saber o momento de ensinar, né? Sim. Vinícius, mas aproveitando essa analogia sua aí do personal, é engraçado, né? Eu olho pro aparelho na academia, eu sei como fazer. Eu sei, o cara vai falar, não, eu sei como fazer. Mas se eu não for lá e fazer, eu não vou mudar nada em mim. Acontece a mesma coisa que o empresário. Às vezes o empresário vai num treinamento, vai numa palestra, vai num workshop, vai em qualquer lugar para aprender alguma coisa, ele olha e fala assim, pô, mas isso aí eu sei. Você sabe. Mas você está fazendo isso lá dentro do seu negócio? Então é mais ou menos isso. É isso que acontece, cara. Muita gente está sabendo muito, mas pouca gente está colocando em prática. Eu falo que o desafio empreendedor é meio que uma ponte entre o saber e o fazer. Então, se você sabe muito, ótimo. A gente já parte do princípio que a gente vai utilizar todo o seu conhecimento. Aí a gente põe a ponte, que é o desafio empreendedor, e a gente vai começar a partir para a ação. Você pode ter certeza, os resultados vêm. Que legal. E quando vocês olham para a empresa, vocês começam por uma área específica ou é um todo mesmo? Exemplo, a gente olha primeiro a área comercial, a área de vendas. Tem isso ou não? Depende do negócio, depende da dor da empresa? Hoje, o nosso trabalho é a mudança comportamental, né? Então, a gente utiliza a empresa para poder medir números da mudança comportamental do dono. Entendi. Então, não tem área, porque a gente não vai atuar na área do negócio. Hoje, para vocês terem noção, a gente consegue atender de maternidade até funerária. Porque não é o ramo de negócio que a gente atua, é o comportamento da pessoa que está lá. Ah, que legal. Porque hoje, se você fala assim, você já atendeu padaria? Mas já, e muitas, centenas de padaria. Mas teve a padaria do seu João, que a gente chegou lá, era tudo informatizado, e a gente media até quanto cada um dos atendentes vendia. E a gente pegou a padaria do seu Joaquim, que ele anotava tudo no papelzinho, e mal fechava o caixa. Então são dois negócios totalmente distintos. Entendeu? Então a gente faz o trabalho com a pessoa. Cara, legal isso aí. Que legal. Sensacional. É totalmente individualizado e personalizado, né? Até porque cada pessoa tem o seu perfil comportamental. E uma coisa, complementando um pouquinho do que o Paulo falou aqui, da sua pergunta, Vinícius, nós andamos pelas áreas da gestão da empresa, porque a gente ajuda o empresário a estabelecer meta, que é um comportamento do empresário de sucesso, a gente ajuda o empresário a
a desenvolver persuasão em rede de contato, independência e autoconfiança, e isso ele tem áreas na empresa que ele aplica, que a aplicabilidade é maior. No entanto, o nosso foco está sempre no comportamento. Então, ele muda o comportamento dele, ele potencializa o resultado da empresa naquela área. Depois ele potencializa na outra, e isso aí reverbera para a vida dele, para todas as áreas da vida, não apenas a profissional. Legal. Nós temos um amigo em comum que fala que comportamento não tem hora, né? Não escolhe. Quando você muda, não escolhe hora. Quando você muda o comportamento, você começa a fazer ele em várias áreas da vida. Tem muita lógica isso que você disse. A minha terapeuta diz que não, mas eu não concordo muito com ela. Eu digo que o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Ela fala, não, Rodrigo, depende. Às vezes em alguma área você se dedica mais. Eu falo, não, a pessoa... uma crença, né? Cada um tem suas crenças. Mas tirando um pouco daquilo que é crença nossa, tem uma coisa que... Algumas coisas ficaram marcadas quando nós estivemos na sua casa. Uma delas foi que a carne estava maravilhosa. Outro acolhimento seu e da Irlânia. E uma coisa que eu não vou esquecer, e tocou meu coração. Quando a gente estava indo embora, você falou algo sobre quem divide, multiplica. O que isso significa para você? Tem uma passagem na Bíblia, que é aquela da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que o primeiro verbo que Jesus usa não é o multiplicar, é o dividir. Então, quando pega lá a cesta de pães e de peixe, a primeira coisa que faz é dividir. Então, dividiu tudo aquilo em pequenas porções, pequenos pedacinhos. E quando serviu para a população, esses pequenos que foi dividido multiplicou, porque toda a população alimentou e ainda sobrou. Então, é assim, quando a gente divide, multiplica e chega a um ponto de abundar. Então, a gente tem trabalhado muito isso no nosso grupo, do Grupo Desafio, para que isso realmente aconteça. Não só comigo ou com o sócio, mas com todos os consultores comerciais que trabalham com a gente. Vamos dividir? Não preocupa não. Divide. Divide seu conhecimento, divide seu tempo, divide. Depois vai começar a multiplicar. E daqui uns dias começa a abundar. Vai sobrar tanto que a gente não vai saber nem o que fazer. Então é isso. A gente utiliza muito daquele livro espetacular, que talvez seja o mais antigo do mundo, para a gente tomar algumas decisões. Bacana. Isso significa que seu negócio tá alinhado com Deus e com a Bíblia e com aquilo que você acredita? Tá muito alinhado. E por incrível que pareça, hoje na hora do almoço a gente estava falando sobre isso. Por incrível que pareça, a gente estava falando sobre isso. A quantidade de chamados que vários dos nossos consultores, e às vezes até clientes, que em um momento difícil pediu a Deus para poder mandar uma solução e de repente chega um comercial nosso lá vendendo o desafio. Então a gente tem muito depoimento assim. Sensacional. Começa a justificar os números, né? Tudo que a gente encontra que tem um propósito de Deus, coincidência ou não, a gente encontra números que o ser humano não faria. Tenho certeza que o Paulo lá atrás, quando falou, vou criar um desafio. Cara, esse negócio, esses caras saem de Empretec aqui e reclamam que não dá para fazer, que não continua e tal. Aí o Paulo, vou resolver esse negócio. Você lembra, Paulo, dessa época? Você imaginou que seria ter atendido, cara, mais de 25 mil empresas? Olha esse número. Eu, Paulo, vou atender mais de 25 mil empresas. Sozinho, cara, não. Não vai. E aí comprova que é um projeto do cara lá de cima, não tem jeito. E aí esses relatos, né, que vocês têm dos clientes, o cara quando ele pediu uma saída, eu imagino ele lá não conseguindo pagar os boletos. Carol falou da economia, né, geralmente mão de obra, economia, política. Falando do Brasil, é só sempre que nós estamos nesse cenário. Sim. A economia não vai, a política não vai. Sim. Então a gente tem a todo momento empresários, né, precisando de ajuda. E os que pedem, os que falam, senhor, me traz alguma coisa. De repente bate a Carol lá. Chega, Carol, viu, Rodrigo? Pois é. Tudo bom? Sim. Tem um negócio para te apresentar. Sim. É muito legal vocês comentando aí, o Paulo contando essa passagem dos clientes, que é bem comum a gente ouvir mesmo. Recentemente aqui na turma de Maringá, nós concluímos a primeira turma aqui de Maringá, né? Estamos na segunda e já vamos abrir aí a próxima turma no mês de junho. Um empresário, tem até o depoimento dele também, ele usou o seguinte, eu fiquei emocionada no dia, ele disse assim, ó, sabe o que vocês fizeram com a gente, com a nossa empresa? Eu falei, ele falou assim, meus olhos voltaram a brilhar. E esse tipo de coisa não tem preço. Porque, assim, a gente também estava conversando sobre isso hoje, né, Paulo, na hora que eu te busquei no aeroporto, que é a questão do propósito.
O propósito, ele tem que estar muito forte, muito alinhado, né? Então, assim, nós temos um grupo, uma equipe que está muito alinhada com valores, com princípios, com propósito, que é de reescrever a história das empresas. E não tem nada mais gratificante no mundo do que concluir uma turma e ouvir alguém dizer para você: meus olhos voltaram a brilhar por causa do seu trabalho. Não tem o que discutir. É muito lindo, sabe? É muito lindo. Isso significa que vocês devolveram a capacidade de sonhar, que é o que vocês falaram logo ali no início. Sim, sim. E tem um número que eu imagino que vocês também não devem mensurar. A gente fala muito desse número também, mas é difícil de mensurar ele. Das empresas que vocês impactaram aqui, vamos dizer que na média tem 10 funcionários cada uma. Uhum. Sim. 10 funcionários que tem 10 famílias ali por trás. Que na média tem, a esposa e mais 1 ou 2 filhos. Quantas pessoas estão sendo impactadas pelo trabalho de vocês? Aí a empresa começa a faturar mais, começa a pagar mais impostos, e esses impostos vai para onde? Para a prefeitura, para o local ali que vocês estão atendendo, que teoricamente devolve para a sociedade. Então tem pessoas que assim não fazem ideia que estão sendo beneficiadas, e talvez nem vocês nem nós, mas que são pelo trabalho de vocês, pela dedicação. É fantástico. Isso aí a gente já pensou em como a gente poderia mensurar, mas a gente chegou num denominador comum que não tem como. Por exemplo, eu tive um cliente que fez comigo em 2007. Em 2007, ele tinha 30 funcionários. Ele chegou a ter 300 funcionários. Agora pensa, é muito exponencial. Imagine, de 30 famílias, você ir para 300 famílias que dependem do seu negócio, dependem da sua tomada de decisão, dependem de uma série de coisas. E que você está capacitado e preparado, e por isso que você fez crescer. A gente teve empresa que tinha, lá, igual você falou, o exemplo dos 10 funcionários, que estava quebrando, ia mandar todo mundo embora. Inclusive, ele ia ter que procurar emprego. E a gente conseguiu contornar a situação, garantir o emprego dos 10 e ele voltar a crescer, ter lucro, né? Que ele não tinha mais. Então é muita expressão. Imposto, cara, a gente faz o país receber muito. Paulo, e como que você enxerga os momentos de crise? Porque assim, é cíclico, né? A gente toda hora, pelo menos a cada 4 anos, tem uma crise que impacta bastante, principalmente o Brasil, nosso país. Isso chega a afetar vocês? Se afeta, como é que vocês lidam nesses momentos? O que vocês fazem no desafio? Ou o que vocês fazem com os clientes? Tem alguma coisa diferente ou não? A estratégia é a mesma sempre, a ação é a mesma sempre, independente de crise ou não? Chega a mudar? Como que é? Vinícius, a definição de crise para a gente lá no Grupo Desafio, assim, crise é quando afeta todo mundo. Se tem alguém ganhando no meio de todo mundo, ainda não é crise, porque tem alguém ganhando. Então a gente não acredita nessa palavra crise, apesar da gente escutar desde quando a gente nasce, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que você escuta quando você nasce, às vezes até do médico ou da enfermeira, fala: rapaz, mas que crise danada que nós estamos, né? Nem escutou nem seu nome ainda, mas você escuta isso. Ô Paulo, sabe uma coisa interessante que você me lembrou aqui agora? A minha mais velha tem 11 anos. Vai fazer 12 agora, nasceu em 2013. Lembra daquela revolta que ia aumentar a passagem de ônibus, e aí o pessoal começou a manifestação? E eu tava lá para assistir o parto da minha primeira filha, tava quase já desmaiando ali, minha esposa deitada, eles abrindo ela, e o médico, né, para ele é mais um parto. Para mim era o momento da minha vida. E ele ali cortando ali minha esposa, tá falando: rapaz, você viu as manifestações? Então aconteceu exatamente isso com a minha filha. Tava nascendo e o pessoal tava falando de revolta, de crise e de cenário político que tava acontecendo. Se ela conseguir fazer algum treinamento para voltar e lembrar disso, ela vai lembrar dessas palavras tristes que ela escutou. mas continuando aqui, Vinícius, você perguntou se o que a gente faz, né? Cara, assim, lá dentro do grupo nosso a gente tem muito claro: aquilo que é controlável por nós, vamos fazer. Vamos fazer. O nosso a gente tem que fazer muito bem feito. Não adianta ficar lamentando e não fazer nada da nossa parte. O que vier de externo, a gente vê o que a gente faz para a gente adaptar. Até hoje, mudou o governo, entrou dificuldades, entrou outro governo. Cara, tem 27 anos que a Pública existe, tem 27 anos que a gente cresce todo ano. Até nos anos de pandemia, nós crescemos. O crescimento foi menor, mas nós tivemos crescimento. Legal. Eu ia dizer isso agora, ia comentar sobre o período da pandemia, né? Nós fizemos encontros e conseguimos mudar muito rápido o jeito de conduzir ali, que era uma situação externa que não tínhamos controle, mas que continuou
E vocês percebem que nos clientes também, Paulo, Carol, nesse momento difícil ali, que teoricamente falam que a gente está em crise, que se ele faz o que está no controle dele, independente do segmento, independente do que está acontecendo, ele também deslancha. Vinícius, existe um hábito muito grande de reclamar. Muitas pessoas têm essa cultura de reclamar. Reclama. Recentemente aconteceu com um cliente meu aqui do Paraná já, que nós estabelecemos uma meta ali nos primeiros meses de trabalho, Paulo, e ele começou a se justificar comigo. Não, mas essa meta tá, tipo assim, nós temos um combinado também no programa que nós não usamos a palavra difícil nem complicado. Os clientes, eles não falam essas palavras, então é desafiador. E aí ele começava a falar, Carol, não, tá desafiador. Compreendo, então tá. Meu mercado tá assim. E ele reclamando comigo ali, né? Foi numa mensagem de WhatsApp. Eu parei ali um tempinho e busquei sites Fui estudar sobre o mercado dele, assim. Fiz uma pesquisa não muito profunda, mas eu falei, meu amigo, né? O nome do empresário. Mas todos os empresários do seu segmento estão assim? Aí a gente traz para reflexão. Então, nós, com perguntas, levamos ele a encontrar também alguns caminhos, né? Quem no seu segmento que está despontando? Tem alguém no seu segmento que está despontando? Tem. Então, o que essa pessoa está fazendo que você ainda não fez ou que você ainda não aprendeu? Vamos junto aqui? Aí a gente entra em acordos e delega algumas ações. Né? Essa reflexão é legal. Às vezes falam para nós, né? Também trazem as situações de crise e a gente faz essa pergunta. Cara, me mostra um mercado que acabou um dia na crise. Sim. Aí o cara fala assim, nenhum. Ou não lembro. Uhum. Então, é do teu. Sim. E o que acontece muitas vezes é que quando o empresário ele entra nesse jogo de ficar negociando ali o que está ruim, reclamando, ele acaba contaminando a equipe dele. E aí a equipe não bate meta mesmo não, porque ele se contamina, ele não acredita no negócio dele, ele não acredita no potencial que a empresa dele tem, que o mercado tem, ele não consegue enxergar oportunidades, às vezes ele não consegue ter iniciativa para agir, que são comportamentos que nós implementamos no programa, né, durante o treinamento. Então, nós trabalhamos com ele esses caminhos, que vai fazer ele ter resultado, porque o nosso foco é só é resultado. É resultado, a gente entrega resultado para os nossos clientes. E vocês observam isso no campo, Carol, que você falou? A equipe reflete o líder, reflete o dono? Totalmente. Por isso que uma liderança estratégica é fundamental, né? Olha a história do Paulo, olha o legado que ele construiu, né? E a gente quer estar sempre perto dele, porque é uma fonte inesgotável de sabedoria, de aprendizado, é muito bom estar com ele. E ele nos inspira o tempo todo, né? O Paulo conta como o desafio, como a Public vai estar, como o grupo vai estar, ele tem clareza de tudo isso e todos nós temos. E tem empresário, Vinícius, que não consegue compartilhar com a equipe a própria meta, porque ele tem medo de ser roubado. Como é que está a relação de confiança nessa empresa? Acha que o funcionário, o colaborador, não faz uma continha ali de padaria, não? De quanto que a empresa fatura, quanto que ele está ganhando? Muitas vezes, os colaboradores pensam que os empresários são muito mais ricos do que eles de fato são. E aí não tem essa partilha, não tem essa conversa, né? Oculta muita informação. Nem o empresário sabe quanto que ele tem, ainda mais funcionário. Não sabe nem quanto ele tem de lucro. Mas faz umas continhas ali, porque não calcula o custo, né? Você calcula o que vende. Não, eu estou vendendo aqui tanto. Não, então meu patrão está ficando milionário. Não entende custo, não entende. O empresário não entende muitas vezes e o colaborador menos ainda. Mas é uma conta que é feita, assim. E aí, às vezes, o empresário fala assim, não, mas... Peraí, eu não quero que a minha equipe saiba quanto que eu estou faturando. Mas quantos vendedores você tem aqui? Quanto cada um vende? Você acha que eles não conversam entre eles, não? Poxa. E talvez saia um dos problemas no empreendedorismo, talvez está aí, né? Porque tem colaborador que faz esse cálculo e fala assim, pô, eu vou abrir a minha. Exatamente. Né? Vai lá e abre a dele. Aí ele descobre que tem imposto para pagar, que tem os custos que estavam ocultos no cálculo dele, né? Sim. Aí vem a caca. Rapaz, eu uso uma frase, de vez em quando tem um outro que fala, né? Tá ganhando dinheiro. Rapaz, sempre aparece um funcionário, às vezes um conhecido seu e tal. O que eu falo assim, rapaz, tô ganhando mais do que preciso e menos do que mereço. E pronto. É a resposta que eu tenho, cara. Ninguém precisa saber quanto que eu tô ganhando, né? Sim. Só eu. Exatamente. Ô Paulo, a gente estava falando aqui de uma jornada de sucesso do Desafio Empreendedor e vocês ajudando várias empresas a superarem vários desafios. Houve algum momento que
o desafio empreendedor? Passou por algum desafio? E mais, tem alguma coisa que você sabe hoje que se você soubesse há anos atrás, teria mudado o jogo? Ah, com certeza. No início o desafio foi grande demais, porque era eu. Eu era o comercial, eu era o consultor, eu fazia o financeiro, eu fazia tudo, era só eu o negócio. E nesse início, para treinar consultores, ninguém acreditava que ia dar certo. Então eu tinha que pagar os caras para andar comigo. Olha que coisa. Eu tinha que pagar os caras para eu ensinar os caras. Olha que louco. Cara, eu acreditava tanto que ia dar certo que eu pagava. Eu fiquei 3 anos investindo no desafio empreendedor, assim, ó. Aí na época tava eu e a Erlânia. E eu falei, Erlânia, segura as continhas nossas aí de casa, filha, porque eu vou investir. Ela falou assim, você acredita? Eu falei, acredito, então vai. 3 anos, assim, sem ter retorno nenhum, só fazendo isso. Aí, de repente, o negócio começou a andar. E ela atuava em outra área, Erlânia? Ela atuava, ela prestava serviço para outras empresas, né? E aí era o dinheirinho que ganhava para poder pagar as despesas de casa. Eu falei assim, eu não vou tirar daqui não, deixa eu investir. Então, todo dinheiro que chegava, reinvestia. Até a gente começar a contratar os primeiros funcionários e tal. E engraçado que os primeiros funcionários eu tenho até hoje. Estão comigo lá até hoje. Olha que legal. E sonham comigo. Eles sonham. Eles falam em 2030, 2040, como é que vão estar, quanto que eles querem ganhar. Olha só. Ô, Paulo, e a empresa sempre foi lá em Goiânia? Sempre Nossa, foi na Grande Goiânia. Aham. Sempre foi na Grande Goiânia. Na época, quando comecei, era para pagar menos impostos, eu ia na cidadezinha que pagava menos imposto e tal, tudo legal, tudo certinho. Aí agora a gente precisa de muita mão de obra, né? Então Goiânia fica melhor. Começou a ganhar mais do que precisa e menos do que merece. É isso, justamente. Aí é isso ele mesmo. mudou para Goiânia. É isso mesmo. Boa. Muito legal. Sabe uma coisa que ele falou que eu achei legal? Desse período. Se você não tivesse casado com a Erlânia, porque eu sou casado, o Vinícius é casado, sei que você também é casado com a Erlânia. Você acha que o casamento fez diferença nesse momento? Rapaz, fez. Porque quando eu e a Erlânia começamos a namorar, então eu já tinha essa vida de viajava muito, trabalhava muito e tal. E quando eu criei o Desafio Empreendedor, ela estava comigo. Então tem algumas coisas do desafio que foi a opinião dela e a sugestão que ela deu. E vamos lá, recém-casado, eu casei em 2006, em novembro. Em 2007 o desafio estava no mercado em janeiro, a primeira turma. E de lá para cá, estrada. Rapaz, eu acho que se não fosse a Erlânia, eu não teria chegado onde cheguei, não. Ela tem, talvez uns 90% é ela que segurou. Que legal. Porque recém-casada, aguentar a vida que ela aguentou, pouquíssimas dariam conta. E agora perguntando aqui para Carol, eu não sei se faz parte do programa, mas você percebe em alguns empresários, em algumas empresas, que o problema é o casamento? Com certeza. Inclusive, esse aí tá naquela lista de sonhos lá também, eu esqueci de falar. Eu quero construir Vai casar família. Quero, mas não tô desesperada, tá, Vinícius? Eu brinco, quem tem pressa pra casar é mulher feia. Eu só quero, mas não tô desesperada não. Mas vamos lá. Sim, inclusive, Rodrigo, esse ponto é um ponto importante, porque muitas vezes a família, ela trabalha tanto, especialmente empresas menores, né, que geralmente o marido e a mulher estão ali à frente da operação mesmo, que eles esquecem de ter tempo para a saúde, para a família, e foca tudo no trabalho, né? O Joel J tem essa premissa que eu gosto muito, saúde, família e trabalho. Ele não fala para não inverter a ordem. E no desafio, como nós acompanhamos esses empresários por 7 meses, nós percebemos que há muitos desafios entre casais, especialmente no que tange a parte financeira. Famílias que trabalham muito e não conseguem ver o retorno do trabalho. Trabalha muito, às vezes fatura alto, mas não tem lucro. E aí, por meio da mudança de comportamento que nós implantamos, dos controles, a coisa muda, começa a mudar. E eles também começam a respeitar mais o espaço do outro na empresa, né? Por meio da avaliação de perfil comportamental que a gente faz. Então, eles começam a entender o papel de cada um, ter clareza. Tem várias técnicas, né, Paulo, que nós usamos, várias ferramentas aí até de comunicação para fazer com que isso seja mais efetivo, mais leve, né? E que o casamento perdure. Que isso é muito importante, né? Posso contar uma história, Rodrigo? Manda Uma lá. história antiga, muito antiga, de um cliente nosso. Os 2 empresários casados, tinha 2 empresas de um segmento, e a mulher fazia faculdade, e o homem não. E ela, de vez em quando, jogava na cara dele. Falou assim, eu estou estudando, eu estou tentando melhorar, e você não quer nada e tal.
E eles começaram a fazer o desafio empreendedor e em uma dessas reuniões ela tocou nesse assunto, na reunião. E ele ficou sem jeito, sem graça. E aí ela saiu da reunião mais cedo, eu conversando com ele, eu falei assim, cara, por que você não estuda então? Ué, ela está estudando, por que você não estuda? Porque você dá conta de gerenciar esses 2 negócios, é muita gente. Cara, capacidade você tem, hein? Rapaz, não sei o que aconteceu, que no outro mês ele não tinha nem o 1º grau. Né? E aí ele fez um supletivo lá, passou e fez o 2º grau também rapidinho e entrou na faculdade. Só que quando você está estudando, cara, você chega, e o horário que ele tinha quando chegava da escola à noite, ele tinha que estudar à noite, porque no outro dia era trabalho normal, depois tinha aula de novo, então ele não tinha prazo. Então ele chegava da escola e ia estudar. E ele estudava na mesinha, diz ele que estudava na mesinha lá de fora da casa dele. Aí foi uma semana sozinho, aí na segunda semana o filho dele mais velho começou a sentar com ele também para estudar. Falei, pai, já que você está estudando, eu vou aproveitar também, vou estudar com o senhor. Aí na terceira semana, o filho do meio também já estava sentado, estavam os 3 estudando. E na quarta semana, o mais novinho também esperava o pai chegar da escola à noite para poder estudar os 4. Um dia a esposa chegou da faculdade e topou essa cena. O marido, que ela reclamava, que ele não tinha vontade de aprender, sentado estudando com os 3 meninos na mesa redonda, e aí eu perguntei para ele, e aí, rapaz, ela chorou assim, igual menino novo, assim, ó, quando apanha. Eu falei, mas ela ficou satisfeita? Eu falei assim, minha vida mudou depois desse dia. Caramba. Minha vida mudou. Então, assim, às vezes, e o desafio já tinha acabado há muito tempo. O desafio empreendedor já tinha passado. Só que ele colocou o que ia fazer, porque aquilo estava desgastando um relacionamento, que ele gostava muito dela, fez, não mudou só a vida dele e dela, dos meninos também. Porque os meninos que não gostavam muito de estudar ficaram estudiosos pelo exemplo. Esse povo fala, né, as palavras comovem, mas o exemplo é que arrasta. Então não adianta ficar falando, faz. Se você faz, a pessoa vê, começa a seguir. Vinícius, você percebeu que o Paulo fala muito de educação, né? O primeiro assunto que a gente começou a conversar com ele foi esse, que ele começou nas vendas e a família dele priorizando a educação, e ele falou da federal e tudo mais, e trazendo esse assunto. Até um ponto para ficar para quem está nos assistindo, que educação é muito importante, e nós também acreditamos que é o que tem mudado o mundo e que vai provocar as próximas mudanças também. É a educação. Podem tirar qualquer coisa de nós, né? Menos o nosso conhecimento e a nossa rede de contatos. Isso. Aproveitar que nós estamos nesse assunto, uma curiosidade agora. O que vocês fazem quando vocês não estão trabalhando? Além de churrasco. O Paulo faz um churrasco, gente. Pai, eu gosto mesmo. Churrasco, a cervejinha com os amigos, eu acho bom. Ó, faz 3 meses que nós tivemos lá na casa do Paulo e eu ainda não comi um churrasco melhor. Ué, DC, eu vou querer experimentar também, Big Boss. Nós não fomos lá ainda. Então, vamos sair daqui e vamos pra lá. Já marca no ar aí, que aí já tá marcado. Assim, qual que é o comportamento de vocês? O que vocês entendem que um empresário precisa ter fora da empresa? Eu primeiro? Ou essa ou não? Boa demais, boa demais. Vinícius, tempo de qualidade com as pessoas que ama. Pra mim, é a coisa mais importante. Então, assim, eu gosto de estar com os meus amigos, com a minha família. Agora eu tô um pouquinho distante, né? 800 km, mas já estou construindo bons amigos aqui em Maringá também, aqui no Paraná. E descansar também, descansar a mente, né? Desligar um pouco do celular, um pouco do computador, porque nós trabalhamos muito com o mental. Então, num momento de lazer, eu gosto de fazer caminhada no parque, gosto de clube, de piscina, de sol, de estar com os amigos ali, com um tempo mesmo de qualidade, para dar uma desligadinha. Experimentar boas comidas, tomar um vinho não é ruim também não, né, Paulo? E você, Paulo? Eu gosto bem, eu sou muito sociável, né? Então eu gosto bem de estar numa roda de amigos, visitando um parente. Eu me sinto muito bem, isso me faz um bem danado. É um momento que eu descanso. Porque quando eu estou no meio de amigos, assim, conversando de outros assuntos, a gente rindo, falando de pescaria, contando mentira, né? Isso me descansa. Então é o período que eu tenho para descansar a cabeça mesmo. Para fechar, o que vocês gostariam de dizer para o empreendedor que está começando hoje? O que ele não pode deixar de fazer? A tarefa 0 dele. Carol e Paulo. Primeiro com a Carol. Só uma? Uma só. Nunca deixe de sonhar. Não desista dos seus sonhos. Paulo. Buscar conhecimento, desde o início eu estou falando disso.
É buscar conhecimento. Muita gente tem falado aí nas redes sociais e tal, que às vezes deixou de estudar porque abriu empresa e tal. Tá, tudo bem, não tem problema. Não é questão do estudo na faculdade, essas coisas. Mas esse cara que abriu a empresa, ele buscou conhecimento o tempo inteiro e continua buscando. Então, esse buscar conhecimento, que é educação, é buscar conhecimento do negócio, buscar conhecimento de como se portar em algum ambiente, de como negociar de um jeito diferente, tudo isso é informação e conhecimento. Então, esse buscar não pode parar. Não ache que você sabe tudo do seu negócio. Não sabe. No dia que você falar assim, eu sei tudo, seu negócio vai andar, vai andar em linhas tortas e ruins. E o desafio é para qualquer empresa? Ou tem um porte específico? Tem um tipo de empresa específica? Quem está nos ouvindo, quem está assistindo, que quiser conhecer vocês, é Legal. qualquer um ou não? Tem um filtro? Como é que é? Tem um filtro, Vinícius. Porque nós trabalhamos com empresários que já têm a empresa em operação há algum tempo, né? Então, nós temos um filtro mínimo, um ponto de partida. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que faturam R$50 mil por mês, começaram o treinamento faturando 50 mil, e tem cliente que fatura 30 milhões. Então, O ponto de partida é 50 mil. 50 mil é um ponto de partida, né? Pequenas e médias empresas, né? A gente Isso. consegue atender pequenas e médias de qualquer segmento. Sim. Qualquer lugar do país. Qualquer lugar do país. Onde tem as turmas, sim. E para quem está nos assistindo, se esse vídeo chegar em alguma cidade que não tem um desafio, Paulo, e a pessoa quiser conhecer vocês, ela aciona pelo site do desafio? Pode ser, pode chamar a gente que se a gente enxergar que tem alguma cidade próxima, essa pessoa pode fazer lá, não tem problema. E se não tiver, a gente articula para abrir uma turma na cidade dele. Ah, legal. Hoje nós somos 200 pessoas, então a gente consegue chegar em muitos lugares. Cara, 200 pessoas é gente. Bastante. Não, toda vez que a gente faz uma reunião, eu conheço um monte de gente nova. Esses dias a gente estava num treinamento lá em Minas, lá em Patos de Minas, um treinamento, um repasse de vendas, metodologia da venda nossa, né? Rapaz, eu cheguei lá, metade da turma eu não conhecia, não. Olha que legal. Os caras me conheciam, né? Porque de vez em quando eu solto uns vídeos no grupo. Mas, cara, eu cheguei, aí eu falei, cara, você que é o Paulo? Falei, metade da turma. São umas 20 pessoas lá que eu não sabia quem era. Cara, isso deve ser, para você, você deve ter uma sensação muito, muito boa, né, Paulo, de ver. Imagina o filme que passa na tua cabeça, o dia que você decidiu fazer o desafio, para ir para uma sala que o pessoal vai continuar ali, para aprender para continuar o desafio, que você nem conhece metade dela. Foi em 1998, quando eu abri a empresa Public, o meu sonho era assim, rapaz, eu vou ter uma empresa que vai ter uns 20 consultores que vai trabalhar comigo e tal. Não, era muito, 20 era muito para mim. Eu falei assim, eu vou ter que trabalhar duro para chegar nesses 20, né? Cara, hoje nós somos 200 e vai aumentar muito, vai aumentar. Eu acho que agora vai chegar muita gente para a gente poder fazer o trabalho. Mesmo porque nós vamos lançar alguns novos produtos, não vai ser mais só o desafio empreendedor. Então a gente vai ter o desafio foco, que é formação de consultores, que é você se tornar um consultor do seu próprio negócio. A gente vai ter o desafio estratégico, que é um produto que a gente faz de novembro a dezembro para planejar o ano todinho seguinte. A gente vai ter o desafio Teens, de adolescentes de 12 a 17 anos, para a gente poder trabalhar comportamentos empreendedores, princípios bons para essas pessoas prosperarem no futuro. Inclusive, esse desafio Teens vai ser o produto que em 2040 vai ser o carro-chefe do grupo. Esse é o produto que a gente vai arrebentar no mundo. Gente, vocês estão ouvindo? A gente está em 2025. E o Paulo fala com uma clareza do que vai estar acontecendo em 2040. Importância de ter uma visão, né, Paulo? Imagina que, assim, às vezes quem está perto do Paulo fala, cara, você é doido. 2040. E de acreditar na visão, porque a gente que tá aqui, a gente consegue sentir a verdade, né? Por mais que uma pessoa, às vezes, ela minta nas palavras, ela não consegue mentir na expressão, e a gente sente que o que ele está falando é verdade e que vai acontecer mesmo. E vai acontecer, pessoal, porque já estamos trabalhando para. Então, assim, nós não temos visão e sonhos que ficam soltos no papel. Tudo que a gente ensina para os nossos clientes, né, Paulo, nós praticamos. Então, assim, nós gostamos muito dessa premissa, que é o seguinte: o nosso trabalho é de empresário para empresário, né? Todo consultor do desafio, ele é empresário. E ele já foi empresário antes. Então, nós não temos um trabalho professoral. Nós temos um trabalho prático, metodologia comprovada no Brasil e em vários países, né? Com foco na mudança de resultado. Então, realmente, quem ainda não conhece o nosso trabalho, quem ainda não visitou o nosso site, quem ainda não falou com alguém do nosso time,
será um prazer para nós poder conhecer essas pessoas. E ó, minha filha tem 4 anos hoje, então daqui 10 ela vai ser cliente de vocês. Sim. Se a gente puder travar o contrato já em 2005. Prestígio. Podemos travar no frente dele, a gente já paga, deixa. Eu já resolvi porque até lá tem inflação. Pois é, ué. Até lá vai subir. Curiosidade também antes de pro finalmente. Eu queria falar sobre o canal de venda com vocês. Vocês estão falando de expansão, né? Entrar em novas cidades, Maringá recentemente. Quais são as estratégias de canais de vendas que vocês utilizam para o desafio? Uma delas eu conheço. A gente conhece, né? A ferramenta trouxe a Carol para cá. Mas queria ouvir de todos, assim, o que vocês olham para o desafio que mais funciona, que para vocês é interessante. Paulo, quantas novidades aí? Do nossa parte comercial, mudou só um pouquinho. Hoje, a gente tem centralizado hoje, lá na PUP, lá em Goiânia, uma estrutura de SDR que a gente está montando agora, que a gente não tinha. Inclusive, a gente até teve que alugar a casa da frente. No coube ali em cima, onde estava? Não coube. Aquela casa que você apresentou para nós, tem mais uma agora? Aquela da frente lá, apareceu lá, a gente alugou ela agora, então nós estamos ajeitando para aumentar o pessoal. Vai antecipar a nova sede, né, Paulo? A nova sede, nosso planejamento era para 2030 a gente mudar, né? Mas a gente deve mudar agora em 2027. Inclusive já está até fazendo o projeto já para a gente poder antecipar isso aí. Então a gente deve ir para 4.000 metros de área construída. Pois é. Então a gente estamos estruturando isso aqui. Agora o que mais, o nosso canal de venda assim que é o melhor de todos é a indicação dos nossos clientes. O nosso cliente que termina o trabalho, ele indica 30, 40 amigos empresários para a gente. Então, se a gente termina uma turma de 15 empresas, vem 600 leads de indicação. E aí esses leads são alimentados ali no nosso CRM e a gente trabalha de lá para poder fazer os agendamentos e tal. Nós começamos esse trabalho no final do ano passado, que era uma fragilidade que a gente tinha. Então, como a gente reestruturou toda a nossa parte de sonhos e metas de longo prazo, então a gente falou, isso aqui a gente precisa ajustar rápido. E a gente começou a mexer ano passado e agora já começamos essa estrutura acontecer. Então, a nossa venda está fluindo melhor agora. Legal, indicação. Indicação. O Paulo falou, sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês passaram por isso. Flávio Augusto? O Flávio Augusto, se você estiver escutando vendo esse podcast, você está convidado também, né, para mim. Será um prazer recebê-lo. Ele, cara, ele foi fantástico o que esse cara fez. Ele criou a WhatsApp, né, em 1900 bem no comecinho dos anos ali, de 1900, e uma das principais estratégias dele, para não dizer a principal, eu recebi a ligação em Curitiba. Morava em Curitiba nessa época. Vamos ver se vocês passaram por isso também que eu passei. Era o WhatsApp me ligando. Ô Vinícius, tudo bom? Tudo bom. Então, aqui da WhatsApp, escola de inglês, e o teu amigo Rodrigo me passou seu contato falando que você gostaria de fazer inglês, né? Aí eu respondi assim, olha, eu não quero fazer inglês e nem falei com o Rodrigo disso. E aí ela, beleza, ela aceitava minha resposta e começava a trazer argumentos para eu ir na escola. Conhecer a escola e o método deles. E aí no final ela via que eu não ia conseguir nada comigo, o que ela fazia? Vinícius, tá bom, já vi que você não vem, tá tudo certo, que você não quer para esse momento, mas você não topa indicar 10 amigos para que eu possa conversar com eles? E aí o que acontecia internamente no Vinícius? Falou, claro que eu posso te indicar. Vou fazer o que o Rodrigo fez comigo com outros 10 amigos, deixa comigo. E eu passava. E olha que doido isso. Loucura, parece loucura, né? Ela me pedia indicação sem eu sequer conhecer o negócio dele, sem ser cliente. E se a gente olhar para os negócios hoje, as empresas não fazem isso, né? Nem com os clientes. Porque essa estratégia de vocês é fantástica. Vocês fazem o cliente que conheceu o produto, que teve resultado, Sim. indicar. Na verdade, o cliente pede para indicar. Antes de terminar o treinamento, ele já começa a pensar, porque a gente fala que é melhor ter amigo prosperando do que amigo quebrado, né? E aí, no desafio, isso é muito... vai ter a próxima turma para indicar? Já começa a indicar. Tem várias, né? Cada mês da metodologia tem comportamento específico, tem ações específicas e tem uma ação que nós fazemos no 4º mês que é muito legal. E isso também dá uma engajada muito grande
nos empresários participantes e nos convidados, né? Nas pessoas que eles levam. Então, é muito bacana essa estratégia. E assim, Vinícius, o cliente, ele nos valida sem a gente pedir. Tão bom e tão grande é a nossa entrega na empresa dele. Então, ele tem prazer de nos indicar. Ele tem prazer, a referência dele é qualificadíssima, sabe? Ele quer que os amigos dele estejam conosco, ele quer que os amigos dele, que as pessoas que ele respeita, vivenciem o trabalho. É muito legal. E imagina que ele começa a ter resultado com vocês, ele tá na roda de pessoas que não estão tendo resultado. Uhum. E ele não quer ficar nessa roda mais, né? Não. Ele quer ajudar essa roda. E alguns que estão nessa roda, olha pra ele e fala assim, eu quero ir pra esse caminho que ele tá indo. Sim. Uhum. Quem divide, multiplica, né? Quem divide, multiplica. Rapaz, você falando do Flávio Augusto, você acredita que o nosso diretor comercial foi um dos caras que trabalhou com o Flávio Augusto lá atrás? Sério? Eu tava aqui lembrando do WhatsApp. É, e que mora em Curitiba. Que legal. Mas um abraço aí pro Evilásio, né, Paulo? Isso aí. E ele tá com vocês até hoje? Não, ele entrou agora. Ele é o cara, um dos caras que tá revolucionando essa mudança nossa do comercial. Nossa. Então agora que começa o desafio. Quando nós estivemos lá, você estava contratando, eu lembro. Foi, Ah, justamente. E aí depois de contratamos, ele já começou o trabalho e já tem muita coisa andando. Muita coisa. Tanta coisa, né, Paulo, que nós contratamos um sistema de CRM e precisa mudar o processo deles pelo volume de indicações que nós temos. CRM grande. Na hora que ele viu a quantidade de liga que a gente estava cadastrando, eles tiveram que dar uma Você teve que pagar o plano Chrome. Eles tiveram que dar uma reestruturada lá. Cara, nós nunca vimos isso aqui com essa quantidade não, hein? Ixi. Problema bom. Aliás, não é problema, não pode falar problema, né? É um desafio. Desafio bom. É. Muito bom. Gente, Sim. Paulo, Carol, muito obrigado, em primeiro lugar, por devolver a capacidade dos empreendedores de sonhar. E em segundo lugar, obrigado por estarem aqui conosco. A Carol, obrigado por nos apresentar o Paulo por ter vindo lá de Goiânia, com a equipe e tudo mais. Muito obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, obrigado por estar conosco até esse momento. E nós gostaríamos de pedir duas coisas para vocês. Primeiro, coloca aí nos comentários o que vocês mais gostaram desse podcast. Em segundo lugar, quais assuntos você gostaria que nós trouxéssemos para essa mesa? E quais pessoas vocês gostariam de ver sentadas aqui, que nós vamos fazer um esforço para trazer. E segue o desafio lá, busca o desafio empreendedor. Isso. Pessoal de Maringá e região, Carol e o resto do Brasil aí, enfim, é só mandar mensagem lá que chega, né, Paulo? Manda que a gente chega, não sei se. Vai ter resposta. Show de bola. Obrigado também, reforço o agradecimento aqui do Rodrigo, Paulo. Veio lá de Goiânia. Inclusive, quem é de Goiânia e Maringá, que são as nossas cidades. Tem Minas também aqui, né? Minas, São Triângulo. Paulo também. Enfim, é o Brasil, né, cara? Brasil. Não tem crise. Não. Enquanto tiver alguém ganhando, não tem não. Esqueçam crise. Busque conhecimento e continue sonhando. Obrigado, gente. Nossa. Satisfação, obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, pela confiança aí no nosso trabalho. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.